Neemias capítulo 13. Amém, irmãos? Ok, o texto diz assim: naqueles dias, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E lhe fizeram uma câmara grande, onde antes se guardavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliacibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Amém. O ano passado, e fez um ano agora, eu estou preparando já um outro, eu ofereci gratuitamente para algumas centenas de pessoas um seminário sobre restauração da vida espiritual. Foi uma bênção. Quinta-feira passada, eu atendi um casal que é de outra igreja. Vocês sabem que volta e meia vem gente de outras igrejas para conversar comigo, não sei exatamente por que eles tomam essas decisões, ao invés de procurar cada um seu pastor. E o casal estava dizendo, olha, se não fosse aquele seminário, a minha esposa tinha se afastado, tal, enfim. Eu lembro que eu fiz um seminário e baseei todo o seminário no livro de Neemias. Quem foi Neemias? Para eu não chover no molhado, porque faz só um ano que eu falei muito sobre Neemias durante um mês inteiro. Neemias foi um homem muito importante para Israel, porque depois dos 70 anos de exílio na Babilônia, Deus usa Neemias para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, quem é Neemias? Neemias é um copeiro, mas não apenas um copeiro. Neemias, ele é o copeiro, um tipo de garçom, mas ele é o copeiro do homem mais poderoso do planeta. Naquela época, quem manda no mundo são os medos persas, e ele é o copeiro imediato do rei. É o cara que fala com o rei todo dia, que vê o rei todo dia, algumas vezes por dia. Ele serve diretamente o rei. Nome estranho, Artaxerxes. Vai por mim que o Artaxerxes é mais simples do que o nome no texto original. E o Artaxerxes, ele é o regente da Média Pérsia. E o Neemias é o cara que serve esse homem todos os dias. O domínio persa, o domínio da Pérsia, né, ou o domínio persa, foi um domínio tranquilo, se comparado com os assírios, por exemplo, ou com os babilônios, por exemplo. Os assírios prendiam o rei no pé da mesa, igual cachorro, pelo pescoço, e arrancavam o dedão do rei, e fazia ele ficar no chão catando migalhas sem o dedão. Você já tentou pegar alguma coisa sem o dedão? No chão, para comer? Esses são os assírios.
E os babilônicos levaram o povo cativo. No Salmo 137 nós temos alguma coisa a respeito. No Jeremias 52 temos mais algumas dicas aí do que aconteceu. Eles foram muito duros, muito cruéis, enfim. Mas o domínio persa não era tanto, porque o imperador persa dava liberdade. Aliás, é no domínio persa que Neemias consegue licença para voltar e restaurar Jerusalém e a religião. Então, o imperador dava liberdade, inclusive de fé, inclusive de religião, diferente dos gregos ou dos assírios. Ele disse, não, você pode crer e servir o Deus de Israel, não tem problema. Não é? Eles podiam servir a Deus da forma que achavam melhor. Aliás, é nesse período que se criam as sinagogas. Nesse período de domínio persa, durante 70 anos de exílio. O exílio começa com o domínio babilônico, mas no capítulo 5 de Daniel sai a Babilônia entre os medos persas, e nesse período de domínio mais brando, se começam as sinagogas que vão ser tão populares no Novo Testamento. Assim, muitos judeus haviam voltado para a Terra Santa, voltado para Jerusalém, e ali viviam entre as ruínas da cidade, numa situação realmente difícil, mas orando por uma restauração. Um dia depois de receber a notícia horrível sobre a situação dos seus irmãos, que estavam lá em Jerusalém, em situação de miséria, Neemias decidiu orar sobre o que poderia ser feito. Depois de orar algum tempo, jejuar, ele consegue licença, fala com o rei, e sobre a probabilidade, a possibilidade de ir a Jerusalém e trabalhar pela restauração da cidade. E o rei, além de permitir que Neemias fosse, ele ainda faz investimentos consideráveis no projeto de revitalização da cidade de Jerusalém. Se você ler o capítulo 2, por exemplo, do livro de Neemias, vamos lá, Neemias a gente está no 13, mas se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, por ali, você vai... Eu precisava de uma mesa maior, né? Sempre eu me... Veja, disse o rei, versículo 7, 2:7, disse mais ao rei, Neemias falando ao rei, se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue Judá. O Neemias só quer passar, mas no versículo 8, carta para Asaf, guarda do jardim, tal, e aí lá no finalzinho do versículo 8, e o rei deu as cartas segundo a boa mão de Deus sobre mim. E o rei, além das cartas, deu dinheiro, liberou verba, enfim, foi um rei que ajudou muito na restauração de Jerusalém. Bom, não quero falar sobre esse assunto que eu falei durante o ano passado, o mês de dezembro do ano passado, mas durante todo esse processo de restauração, o Neemias teve de enfrentar oposições. Opositores que não eram judeus, portanto não estavam interessados na revitalização da cidade, dos muros e muito menos do templo, porque uma vez que o templo é restaurado, vai funcionar agora a religião. Presta atenção que não tem aula de Neemias aqui não, é uma palavra de Deus para a gente. Então presta atenção no comecinho do que a gente está falando. Os líderes dessa oposição são pelo menos 2, depois vão ser 4, mas... Os grandes líderes dessa oposição são 2. Um se chama Sambalate e o outro Tobias. Quem conhece o texto sabe desses nomes aí. Sambalate era um horonita, portanto ele é de Moabe. E Moabe é irmão... Tem dois irmãos, Moabe e Amon. E esses 2 irmãos, para a gente entender... Lembra quando Deus chamou o Abrão? O Abrão levou um sobrinho que se chamava Ló. O Ló não é parte da herança de Deus. Não tem, a promessa é a descendência de Abraão, certo? Mas o Abrão levou o Ló. O Ló acabou sendo abençoado em algumas circunstâncias e tal. E lá pelas tantas o Ló e o Abrão se separam e o Ló vai morar em Sodoma e Gomorra. E aí essas cidades de Sodoma e Gomorra são destruídas e o Senhor, através da intercessão de Abrão, livra Ló dessa destruição. Bom,
Só que a mulher de Ló não escapa. Ela fica nessa destruição, de alguma forma. E o Ló sai sozinho, ele e as meninas. Ele tem 2 meninas, que eu não lembro aqui o nome. E ele vai morar nas montanhas de Edom, por ali, nas montanhas de Edom. E eu não sei se porque eles achavam que não tinha mais ninguém, porque aquele negócio de destruição de Sodoma e Gomorra, quem está ali achava que era global o negócio, porque não via fim, e o fogo caindo do céu, e o pau quebrando e tal. Então eles, quando saem, se sentem sobre os únicos sobreviventes, tipo Noé. Tipo, eles não sabiam que era só naquelas cidades. Então, quando eles escapam, eu não sei se por um instinto de sobrevivência, ou por safadeza, não dá para saber, mas a Bíblia diz que as filhas de Ló embebedam o pai 2 dias, e elas fazem sexo com o pai, e elas engravidam do próprio pai. O nome dessas crianças deu origem a 2 nações, os amonitas e os moabitas. Então, tanto amonita quanto moabita são filhos de um incesto entre Ló, que é sobrinho de Abraão, e as suas próprias filhas. Então, os amonitas e moabitas são filhos do próprio avô. Você está entendendo? E, Deus não gostou dessa ideia e houve uma proibição. Eu não sei, mas eu acho que é em Deuteronômio 23. Abra a Bíblia de Deuteronômio 23, por favor. Em Deuteronômio capítulo 23, tem lá, eu não sei o versículo, mas se for o que eu estou pensando, vai estar escrito assim: as proibições para frequentar a Assembleia. Não é a Assembleia de Deus, não. É a Assembleia dos Santos. Aqui, ó. Pessoas que são excluídas da Assembleia dos Santos. Isso aqui é mandamento de Deus. Diz assim, versículo 1. O quebrado de quebradura ou o castrado não entrará na congregação do Senhor. Também aquele que não é fértil, né? Em outra versão. Versículo 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíis do Egito, conquanto também alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para os amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênçãos a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não, bom, e aí ele vai, quer dizer, existe uma proibição legal, uma lei, onde tanto amonitas quanto moabitas, que são filhos do Ló com as próprias filhas. Vocês entenderam, né? Então, Deus não queria que esse pessoal frequentasse as assembleias, o tabernáculo na época, e agora em Neemias, o templo. Tá certo? Então, por esses caras, Sambalat e Tobias, não serem considerados hebreus, mas eles são gentios, eles são amonitas e moabitas, eles são dessa turma aí. Você está entendendo? Vamos lá. O Sambalat é oronita, portanto é de Moab, ele é moabita. E o Tobias é amonita. Então, um é descendente de uma filha de Ló, o outro é descendente da outra filha de Ló, e os lá atrás, voltando na árvore genealógica, são filhos do vô. A filha e o pai fizeram sexo e nasceu esse pessoal. Bom, eles eram filhos bastardos de Ló com as suas próprias filhas. E por não serem considerados judeus ou hebreus, ali o nome que falava era hebreus. Eles não se davam bem com os hebreus em geral. Porque você vê que eles vão ficar enchendo o saco do Neemias o tempo inteiro. Eles são contra a reconstrução o tempo todo. Por isso que quando Neemias começa a trabalhar para que a cidade pudesse ser reerguida,
eles começam a se opor a essa reconstrução. Mas a reconstrução acontece, o assunto não é esse. Em 52 dias os muros são levantados, ficam prontos. Deus levanta outros homens nesse contexto para cuidar do templo. Zorobabel, Esdras, Josué, outro Josué lá, enfim. E aos poucos Jerusalém vai voltando a ser uma cidade de novo. Era só ruínas, mas aí vai voltando. A religião vai sendo restabelecida e a ordem vem. Os moabitas e amonitas, foi isso que a gente leu no início, né? Capítulo 13. Naqueles dias, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se aquele escrito que eu li em Deuteronômio. Eles pegaram lá os escritos de Moisés e pegaram o Deuteronômio 23 e leram. Né? E achou-se escrito nele que amonitas e moabitas jamais entrassem na congregação de Deus. Então, agora moabitas e amonitas que tanto se opuseram nos projetos de Deus, agora são oficialmente proibidos de frequentar, de congregar, de ir, de entrar no templo que tinha sido restaurado, ou estava em restauração. Só tem um porém. Tinha um sacerdote, muito gente boa, um cara que foi usado estrategicamente por Deus em um momento. O nome desse cara é Eliacibe. E esse cara presidia a câmara da casa de Deus. O lugar onde se depositavam ofertas, dízimos, grãos, o que o pessoal trazia. Esse cara era um cara de confiança. É um cargo de confiança. E ele, lá pelas tantas, ele deu a sua filha para se casar com Tobias. Então Tobias, que é um amonita, ou moabita, Tobias, que é um moabita, ele casou com a filha do sacerdote, virando parente do sacerdote, que é o versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Antes disso, Eliacibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias. Eles se tornaram parentes, ele virou sogro do cara, e acabou acomodando Tobias dentro da câmara do templo. Tipo assim, já que você é meu genro, vem morar aqui. Aqui é onde? No templo. E aí ele põe o cara para morar lá dentro do templo. A respeito disso eu deixo 3 pontos para você pensar. Primeiro, toda restauração bíblica sofre com oposições. Toda restauração bíblica sofre com oposições. Vou trabalhar pouco tempo esse primeiro ponto, porque é uma coisa que todo mundo já sabe. Todo homem que abraça a fé em Cristo Jesus passa por oposições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, por favor, diz, e alguma coisa assim, na verdade, todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Ou coisa que vale, coisa mais ou menos, não está aí, né? Mas enfim, 2 Timóteo 3, 12. Quando Neemias decide edificar a cidade, gente, muita gente não gosta da ideia, muita gente não aprovou. E afinal de contas, para pensar comigo, não porque a gente quer defender os judeus, mas que mal tem em reconstruir uma coisa que está em ruínas. Qual que é o problema? Qual que é a ofensa? Tem pessoas, como nesse caso de Sanbalat e Tobias, coloca lá no comecinho, no capítulo 2, deixa eu ver se eu acho um versículo chave para isso aí, deixa eu ver. Eu acho que é o versículo 5, não é? É porque eu estou em Esdras, por isso que não está funcionando. Agora eu vou abrir em Neemias. Capítulo 2, versículo 10. Ouvindo Sanbalat, o Horonita e Tobias, servo amonita, isso lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não gostam de graça, ninguém está fazendo nada contra eles, ninguém está prejudicando eles. Afinal de contas, que mal tem alguém tentar reconstruir ruínas. Mas tem pessoas que não gostam de ver progresso. Eu não sei se você já encontrou pessoas assim na tua experiência pessoal, talvez na tua família, talvez no lugar onde você trabalha, talvez entre os seus amigos, pessoas que dizem que se importam, presta atenção, pessoas que dizem que se importam com você, dizem que gostam de você, mas se você crescer, ou progredir acima deles, eles perdem esse gostar na hora. Eles gostam de você, mas você tem que estar sempre abaixo deles.
Você não pode ter algo melhor que eles. Você não pode subir num cargo maior que o dele. Você não pode ter alguma coisa que eles não têm. Você não pode saber alguma coisa que eles não sabem. Você não pode conseguir alguma coisa que eles não conseguem. Eu não sei se você já teve experiência de ter pessoas perto de você assim. Assim, que não gostam do progresso que você faz só porque é você. Só porque é você. Mas na conversa é outra. Estamos torcendo por você. Estamos orando por você. Na verdade, estão de certa forma contentes porque você precisa. Eu não sei se você já lidou com gente assim. Lá dentro, lá no fundo, tem aquele tipo de satisfação. Ela veio pedir para mim. Então, não, irmã, Deus vai dar vitória, não sei o quê. Mas é aqui, ali na corda curta. É ali. Tem gente que diz que está com você. E pode até ser verdade. Porque te ajuda. Mas se você crescer, o relacionamento vai por água abaixo. Diz que gosta de você, mas se você tiver alguma coisa que ele não tem, fizer alguma coisa que ele não faz, souber de alguma coisa que ele não sabe, aprender uma coisa que ele não manja, for chamado num lugar que ele não é, for convidado para uma festa que ela não foi, não sei, qualquer coisa. Aí aquele negócio já começa a falar, peraí, mas então não é do jeito que eu pensava. Então, tem gente que diz que está com você, mas é só até você crescer um pouco. É só até... O Tobias, esses caras, estavam tudo por ali. Mas a hora que vamos reconstruir, para que isso? Não, para que reconstruir? Vamos ficar do jeito que está. Vamos continuar do jeito que era. Existem pessoas que, eu não duvido, talvez até gostem de você. Mas desde que você esteja abaixo deles... estruturalmente, pode ser socialmente, pode ser financeiramente, pode ser ministerialmente, pode ser intelectualmente. Eles têm que estar abaixo de você. Socialmente, como pastor? Quando você alcança um patamar acima do dela ou do dele, as coisas mudam. As coisas mudam. Você está entendendo? Você foi promovido, agora você é o chefe. Agora você manda, agora você que assina na última página. Agora você que libera. Agora você que deixa. Agora você que compra ou que vende. Agora você... Aí o pessoal já fica, mas... Aí já não chama mais. Aí já não curte mais o que você fala. Aí já, socialmente, você atingiu um nível que ele não quer. Ou financeiramente, quando você tem alguma coisa. Todo mundo vem pelado, careca e sem dente, certo? Aí você tem aquele clube que você tem os seus amigos. Aí você, não sei, por alguma forma, o seu trabalho, ou Deus mesmo quis te dar, ou você rala muito. Porque todo mundo fica olhando o desfile que é as redes sociais, mas ninguém sabe o trabalho que as pessoas têm por trás. Ninguém sabe, a pessoa olha a sua roupa, quanto custa seu paletó, seu sapato, seu tênis, mas ele não sabe quantas horas você trabalha por dia, para você ir ao cabeleireiro toda semana ou 2 vezes por semana. Não sabe que você... Nossa, eu não sei para que isso, mas não sabe quantas horas você trabalha. Não sabe quanto você ganha. Não sabe quanto você paga de conta. Não sabe o que você faz para ter o que você tem. Não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você está entendendo? Mas aí olha para sua casa, olha para o seu carro, olha para sua roupa, olha para o seu filho, olha para suas férias, olha para o seu cachorro, olha... Nossa, precisa disso. Nossa, mas não sei o que lá. Porque financeiramente você adquiriu, você chegou numa situação que está acima do que ele é, ou pensa, ou imagina que você devia ser, ou ter. E aí pronto. Aí já é diferente as coisas. Mesmo sem você ter feito nada. Mesmo sem você ter falado nada. Mas você já percebe que não tem mais. E o convite para almoçar? Acabou. E o bate-papo de amigas? Acabou. Por quê? Porque ela não precisa mais. Então eu não quero mais chamar ela. Ele não precisa mais, então eu não quero mais conversa com ele. Ou ministerialmente. Você pensa que não tem isso ministerialmente? Tem. Quando Deus te coloca acima, aí as coisas mudam. Falo, peraí, mas ele foi consagrado, eu não fui. Ela, como assim? Eu cheguei primeiro. Tem gente que acha que a igreja é a filosofia do quartel.
Ou intelectualmente. Intelectualmente. Eu me lembro de uma vez que nós fomos teologar lá em Três Lagoas, eu sou de Três Lagoas, né? E a gente foi teologar, a gente estava numa roda de uns 5, e aí eu fiquei ouvindo, né, eles falando, tal, eles perguntaram para mim, mas e aí, qual que é a tua opinião sobre esse texto? Eu falei, olha, no texto grego, a ideia é assim, assim, assado. Aí eu percebi que o pessoal já deu uma torcida assim, e tal. Eu falei, olha, isso aí no texto original hebraico, esse verbo tem 3 flexões, cada verbo em hebraico tem 3 flexões. Tem o kal, tem o piel, tem o rofal. Aí eu, mas o que é isso? Eu falei, então, o kal é assim, o rofal é assim, o piel é assado, não sei o que lá. Eu falei, então, nesse caso, por que está flexionado em piel, então significa tal coisa. Aí eu falei, mas onde você aprendeu isso? Eu falei, eu estudei. Eu sei que eu saí daqui um moleque, eu saí daqui, a gente sabia tudo igual ou eu é menos, mas eu corri atrás. Agora eu sei traduzir o texto do hebraico para o português. Eu trabalho com isso. Eu vivo disso. O ganha-pão da minha família vem disso. Então eu sei do que eu estou falando, mas aí você percebe que, tipo assim, o cara fala hebraico, mano. Tipo, ele saiu daqui e não falava nem português direito. Agora é hebraico. Então, existem pessoas que gostam de você, eu não duvido, não duvide. Só que parece que você tem que ficar imediatamente abaixo, de alguma forma. Você não pode ter alguma coisa, falar, ser alguma coisa, conseguir alguma coisa, ter alguma coisa acima deles. Neemias 2:10. Quando Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, que ia ter a restauração, que ia reconstruir, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse promover o bem dos filhos de Israel. O bem dos filhos de Israel. É impressionante. Mas mesmo quando se trata de uma coisa boa, onde não se trata de prejuízo, de risco, de ofensas a terceiros, ou coisa que o vale, ainda assim, muita gente se coloca contra a decisão de reconstruir, de levantar alguma coisa, de melhorar alguma situação. Todo crente, eu dizia agora há pouco, passa por oposições. Muito embora somos o maior país cristão do mundo, a nossa própria família, que inclusive se diz cristã, a maioria da nossa família, a maioria de nós tem família dita cristã, também se opõe quando a gente decide servir a Cristo de verdade. Mas precisa disso? Não, o que eu tinha, sabia um pouquinho, mas bem pouquinho, mas muito pouquinho, que eu sabia de Bíblia era com a minha mãe. Mas minha mãe era daquela que falava que 1000 chegará e 2000 não passará. Pra você ter uma ideia de o que eu sabia de Bíblia. E aí, quando eu comecei a me convertir, um dia eu chamei, mãe, a Bíblia diz assim, assim, assim. Como assim? Tipo, eu que ensino para você. Não pode ser o contrário. Não pode ser o contrário. Então, mesmo em famílias ditas cristãs, você é crente, teu marido é crente. Aí você chega lá e fala assim, esse ano eu quero trabalhar mais. Mas precisa disso? Mas você não é crente, miserável. Não, mas precisa ser assim, não sei o que lá, mas filha da mãe, você não falou que é crente, você não é batizado na igreja, você não toma ceia. Não, mas eu sou, mas minha mulher não precisa, meu filho, é assim, irmãos. Eu estou falando de famílias evangélicas, obrigado, Ferreira. Eu estou falando de famílias ditas evangélicas, ditas cristãs. Na realidade, todo crente bíblico passa por perseguições. E, infelizmente, muitos deles têm sucumbido, caído, prostrado diante dos opositores da vontade de Deus. Segundo, não deixe o inimigo se alojar no seu templo. Não deixe o inimigo se alojar no seu templo. No Novo Testamento, a grande mudança do Antigo para o Novo Testamento é o endereço de Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus mora num prédio. Segundo Crônicas 7, está dizendo lá que se o povo olhar para esse lugar, se virar para esse lugar e orar, e não sei o que lá. Quer dizer, Deus está no templo. Deus está no templo.
No Novo Testamento, o endereço de Deus muda. Deus deixa de morar num prédio e passa a habitar em gente. Então o templo não é mais o lugar onde as pessoas vão, mas sim o que elas se tornam, espiritualmente falando. Então, isso mesmo, na nova aliança a casa de Deus é você. Na nova aliança a casa de Deus somos nós, Deus habita em gente. Mas quando a gente quer restaurar esse templo, que somos nós, também enfrentamos muitas oposições. Afrontas que vêm do lado de fora, tentam impedir com que a restauração aconteça. Por isso que a gente ora, a gente chora, a gente canta, a gente lê, a gente se aconselha, a gente busca e a gente olha para Cristo, a gente olha para Jesus. Mas nesse caso, em específico, para a gente ganhar tempo, então Neemias 13, Neemias é o seguinte: o Sambalate, Tobias, os caras, Gesem, esses caras, começam a se opor, mas eles não estão nem aí, a obra acontece. A oposição deles dá em nada, e os muros são levantados em 50 e poucos dias, o templo está pronto, está tudo funcionando. E aí, quando está tudo funcionando, e eles veem que o intento deles não deu certo, que a oposição deles não deu certo, que a encheção de saco deles não deu certo, que de todo jeito eles construíram, de todo jeito foi feito, e a vontade de Deus foi feita, o que esse cara fez? Ele se mistura junto. O sacerdote chamado Eliacibe, que é um cara que na hora da leitura eu falei, esse cara é um cara que foi muito importante. Porque, vamos lá, volta aí, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, quem é esse Eliacibe? Só para a gente ter uma ideia, vai. Daqui a pouco eu chego. 3:1. Veja. Levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote. O cara é um sacerdote principal. Vocês estão vendo aí? Então ou não? O sumo sacerdote com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, ou do gado, depende da versão que você tem aí. O qual consagraram, levantaram suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel, assim junto edificaram os homens de Jericó. Quer dizer, esse cara trabalhou incansavelmente junto com Neemias, certo? Certo? Ok. Agora, eu não sei se a filha dele, ele permite que o Tobias, que é um cafajeste, que é o cara que se levantou contra, que é um cara que é proibido de se aparentar com o povo de Deus. O Eliacibe é sumo sacerdote, ele manda, ele é o cara. E ele acolhe Tobias dentro da sua casa. O cara pede a menina em namoro, e namora, e fica noivo, e casa, que é o capítulo 13, versículo 4. Antes disso, Eliacibe, que presidia, o cara presidia a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Então, ele acabou se tornando parente do opositor. Veja, eu comecei lendo lá atrás, existia uma oposição, existia uma proibição legal, um texto bíblico, onde era proibido que amonitas e moabitas entrassem na casa de Deus. Isso é Deuteronômio 23, versículo 3. E esse Deuteronômio 23, 3, é lido em Neemias capítulo 13. Estão comigo? Estão me entendendo? Mas o Tobias agora é genro do cara. Agora é parente do sumo sacerdote. O Tobias burlou o negócio. E agora ele é parente do sumo sacerdote. Ele frequenta a casa do cara. O Tobias agora vai regularmente à casa de Eliacibe, entra no templo, porque a casa é no templo. O sumo sacerdote mora na câmara do templo. Tobias agora entra no banheiro do Eliacibe. Tobias agora dorme lá. Tobias agora tem acesso livre à casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Tobias, que é um opositor, que é um filho de Satanás, agora tem lugar garantido na casa do sumo sacerdote. Imagina. Mas é meu genro. Bom, o que fazer
quando o sacerdote, o sumo sacerdote, admite que o inimigo tem acesso livre e restrito ao templo do Senhor. O que fazer? Eu estou pensando, por exemplo, aqui agora, vamos tentar aplicar isso aí, sair das páginas de Neemias e ir para as nossas. O que fazer? O que eu posso fazer? A igreja pode fazer? Se na sua própria vida, na sua própria casa, o opositor tem um lugar de destaque. Então, velho, pastor, estou passando por isso, o que foi? Eu tenho problemas com a ira, ou com a inveja, ou com a pornografia, ou com o cigarro, ou com a bebida, ou com... Sei lá, não importa. Mas o que a igreja pode fazer, o que um pastor pode fazer, o que um irmão pode fazer, uma irmã pode fazer, um grupo de oração pode fazer, quando você aloja dentro do templo, o maior opositor mora dentro. O que dá para ser feito? O que podemos fazer aqui, em 2 horas de culto, se em sua própria casa o opositor dorme num lugar de destaque? O que a igreja pode fazer quando na sua cozinha Deus não está sendo honrado? Não é aqui você levanta, canta, Deus, só o teu nome, o Senhor é grande, o Senhor não sei o que lá, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Beleza. Mas o que fazer quando lá na sua casa, aonde você manda, lá no seu templo, no seu interior, eu estou falando espiritualmente, Satanás tem um lugar de destaque. Eu quero parar de beber, mas não tenho força. Mas para de comprar pinga. Você quer parar de beber e comprando pinga e colocando dentro da sua casa? Você está de brincadeira? Eu quero parar de fumar, então anda sem cigarro. Você quer parar de fumar, mas a carteira de cigarro está na bolsa. Você está de brincadeira? Você está achando que a gente é palhaço? O que a igreja, o que um pastor, o que um grupo de oração pode fazer quando Satanás está alojado por você no íntimo do templo, lá dentro do templo? O que um pastor pode fazer aqui fora, se lá dentro tem um lugar fixo para Satanás? Você está entendendo agora ou não? Então terminou a aula, né? Do Neemias. Essa é a situação de muita gente. Acolheram o inimigo dentro das suas paredes. Colocaram o inimigo dentro, num lugar de destaque. Porque, você sabe onde que o cara estava alojado? Eu falo para vocês aqui, ó. Quer ver? Vira a página aí, capítulo 13, vamos descobrir aqui que tem. Versículo 5. Fizeram uma câmara grande para ele, para Tobias. Ou 4. Ele tinha se aparentado com Tobias. E lhe fizeram uma câmara grande, onde antes se guardavam ofertas de manjares, incenso, utensílios, dízimos do grão, do mosto, do azeite. Você acha que ele quer ficar onde, filhão? Você acha que ele quer ficar onde? É onde mais vale. É lá que o Tobias olhou e falou, acho que aqui dá para mim. Acho que aqui dá para fazer um puxadinho aqui, eu fico aqui. E sabe onde ele estava? Onde se guardava dízimos, ofertas, manjares, azeite, tal. O que custa, o que vale mais. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro? Pois é, você sabe o texto. Essa é a situação de muita gente. Alojando o inimigo nas suas paredes. Recebendo o inimigo no seu território. Se aparentando com o opositor, aquele que odeia a obra de Deus, aquele que odeia o reino de Deus, e dando a ele um lugar de destaque. Não, pastor, o senhor não pode ser tão rígido, o senhor não pode ser tão duro, porque não sei o que lá, porque... Sabe aquele mimimi de crente de metigela? Aqueles zum de crente que não vale nada? Tem essa agora. Você está entendendo? E a questão aqui, quando eu falo, se alojaram o inimigo dentro do templo, a questão aqui não é a igreja, porque o templo não é essas 4 paredes aqui. Porque se é isso aqui, meu irmão, é facinho, a gente faz um mutirão aqui, vai uma limpeza, põe tudo para fora, dedica o prédio de novo, isso aí anda hoje à tarde.
Ainda hoje dá para fazer isso. Tirar tudo daqui de novo, tal, colocar tudo lá fora, tocar fogo, e tal, pronto, está limpo o templo. Mas o templo não é o prédio. A conversa é mais complicada. Porque o templo não é o lugar onde nós estamos sentados. O templo é quem nós somos. Então a questão é que poder um pastor, uma igreja, uma pregação, um louvor tem, se você escolheu colocar Satanás dentro do seu templo? Que poder um pastor evangélico tem, se você decidiu acoitar dentro do seu templo o inimigo? Então a questão não é a igreja. Ah, pastor, porque aquela igreja era uma igreja... Olha, a gente recebe sempre irmãos que vêm congregar na Genuína. Mas eu vou dizer uma verdade. Quando já vem falando mal de onde passou, para mim já não serve. Vem e falou, pastor, Deus me direcionou para cá porque eu creio que eu vou aprender. Eu sei lá, mas quando vem... Porque, gente, o problema... A questão não é a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Genuína, a gente luta aqui para pregar a verdade. Eu estou aqui suando, pregando a verdade. Eu sei que isso que você está ouvindo aqui agora, você ouve em igrejas sérias. Não é em qualquer igreja. Você ouve em igrejas sérias, que estão comprometidas com o reino de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que não adiante nada. Sabe por quê? Porque o que a gente pode fazer até pregando a verdade, mas quando o inimigo mora dentro do seu quarto? E está ali sendo alimentado. Que poder a gente tem? Ah, mas a verdade está sendo pregada. É verdade, a verdade está sendo pregada. E sempre vai ser pregada aqui nesse lugar. Só que é uma luta desigual, cara. Porque aqui você vem uma vez por semana, talvez duas, quiçá três. E se você vem 3 vezes na semana, 3 vezes 2, 6, você ficou 6 horas ouvindo a verdade. Na semana. E sabe quantas horas tem uma semana? Eu não sei também, faz a conta aí. 24 vezes os 7 dias. Você vai ter tudo isso exposto ao inimigo e 6 horas dessa ouvindo a verdade. Vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a questão não é a igreja. Então a questão não é o pastor. Então a questão não é a pregação. Então a questão não é o louvor. Então a questão não é o pregador. Então a questão não é o endereço, não é a distância. A questão é que o inimigo está confortavelmente acolhido dentro do seu templo. E o templo é você. E se ele estiver morando na parte principal do templo, o que eu posso fazer em relação a isso? O que um pastor evangélico pode fazer em relação a isso? Nada. Ah, eu tenho que parar de beber, mas todo dia compra pinga? Você está de brincadeira? Sabe quando você vai parar de beber? Nunca. Você pode ouvir a verdade do evangelho aqui 200 horas seguidas, não vai acabar. Você quer parar de fumar, mas o cigarro está dentro do porta-luvas do carro? Você é um brincalhão? Você está achando que eu sou um palhaço? Não vai funcionar nunca. Porque a coisa está alojada lá dentro. Num lugar onde o pastor não entra. Num lugar onde a palavra de Deus não tem primazia. Num lugar onde a unção do Espírito Santo não chega. Você blindou o seu próprio pecado e guardou e colocou no altar no melhor lugar do seu templo. É isso que está acontecendo aqui no texto. Terceiro, e a gente encerra. Não seja educado com o inimigo. Não seja educado com o inimigo. Uma coisa que eu já disse aqui. Um buraco grande não dá para saltar com 2 pulos pequenos. Ou você vai de uma vez ou não vai. Tudo isso aconteceu, o cara ficou parente do sumo sacerdote. O cara está morando na câmara, lá onde guarda os dízimos, as ofertas, coisas destinadas aos levitas. Eu não sei se você... Tem toda uma tensão que eu nunca trabalhei isso com vocês, mas quando Neemias volta de viagem, são meses de viagem. Quando Neemias volta de viagem, os levitas tinham ido embora. E os levitas tinham ido embora, sabe por quê? Porque eles não tinham o que comer.
Aí os levitas, não, vamos voltar para a minha terra, cultivar, plantar, porque esse negócio de ficar pregando e cantando não está dando certo, porque o que é destinado para nós, o Tobias está comendo. O que está sendo destinado para nós, bom, eu já mostrei o texto onde o Tobias estava. Versículo 10, Neemias diz assim: também entendi que o quinhão, a parte dos levitas, não se lhes dava. De maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra de Deus, tinham fugido cada um para cultivar a sua própria terra. Então eu contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e restaurei cada um no seu posto. Isso é Neemias falando. Neemias disse: não, peraí, por que tem uma algazarra na casa de Deus? Não tem louvor, não tem adoração, não tem nada. Não, é porque está difícil de dar a parte dos levitas. Mas eu sei porque está difícil. Porque o Tobias está morando lá dentro do lugar onde se guarda as coisas dadas aos levitas. Oh, não estou inventando, veja o versículo 5. Fizeram uma câmara grande, onde antes metiam as ofertas, os manjares, incensos, utensílios, dízimos do grãos, que se ordenavam para os levitas, para os cantores. Não é coisa da minha cabeça isso aqui não. O louvor sumiu, porque o inimigo está alojado dentro do lugar que sustenta o louvor. A adoração sumiu, porque o inimigo está comendo, está morando, está usando aquilo que seria usado para o louvor. Vocês são inteligentes, vocês já entenderam a mensagem de Deus? Por que não tem louvor? Por que não tem adoração? Por que não tem oração? Por que não tem posicionamento? Por que aqui dentro é servo de Deus e lá fora é servo de Satanás? Por que para falar com Deus, ó Senhor, eu te louvo, porque até os verbos mudam, tu quiseste, fizeste, não sei o que lá, mas quando vai falar com o marido ou com a mulher, é na base do palavrão. Eu sei por quê. Porque quem ocupa o melhor lugar do templo é o diabo, ou o enviado dele. E aí sabe quando vai ter louvor? Nunca, meu filho. Sabe quando vai ter adoração? Nunca, minha filha. Você está de brincadeira. Você acha que então é um botãozinho lá atrás que vira, aí você vem, aí sai, ai, eu não sinto mais. Eu não sinto, porque... Então, antes de sentir a presença de Deus, a gente tem que sentir vergonha na cara e agir como servo de Deus. Antes de sentir o poder, antes de sentir a unção, a gente tem que sentir o que está errado em nós e nos consertarmos conforme a palavra de Deus, porque aí sim você vai sentir a presença de Deus. É o terceiro? Eu perdi aqui. Não seja educado com o inimigo. Então, o cara, veja, aí, versículo 5, fizeram a câmara, já li umas 3 vezes, não vou repetir. Lá onde tem os dízimos, as ofertas, o mosto, o azeite, não sei o que lá, os grãos. Versículo 6, se liga aí, versículo 6. Mas durante tudo isso, diz Neemias, eu não estava em Jerusalém. Porque você acha que o Neemias ia deixar? O Neemias sendo quem é, lê o Neemias para você ver se ele vai deixar. Aí eu disse, Neemias, enquanto isso, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, o cara que ele servia lá no seu lá fez aniversário. E aí, de reinado. E ele teve que viajar, porque ele era um cara importante, ele é o governador. E aí, ele foi para a Babilônia. Eu vou ler aqui porque está na primeira pessoa, eu vou continuar lendo como se fosse Neemias. Vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Vim para Jerusalém e percebi o mal que Eliasibe fizeram para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou. Vai vendo. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os verdadeiros utensílios da casa de Deus, com as ofertas, os manjares, o incenso. E aí eu entendi que a parte dos levitas não estavam sendo dadas, e por causa disso eles voltaram.
para a terra deles, para plantar e para comer. E chamei os magistrados, e aí, por que vocês não tá tendo louvor? É, porque ninguém está... O rei disse, não é porque ninguém está querendo cantar ou plantar, não. É porque eles não têm o que comer. E sabe por que eles não têm o que comer? Não têm o que comer porque o Tobias está comendo. E sabe por que o Tobias está comendo? Sendo que ele é um filho de Satanás, sendo que ele é um opositor. E eu li no texto, lá no capítulo 13, versículo 3, que esses caras não podiam nem entrar no templo. Agora o cara está morando. Não seja educado com o inimigo. Neemias, sem cerimônia alguma, entra na câmara que estava no Tobias, chega lá, tem guarda-roupa, cama, criado mudo, computador. Não, computador acho que não tinha. Neemias olhou, pôs tudo para fora. Não perguntou nada a ninguém. Não perguntou nada a ninguém. Põe tudo para fora. Pega desse lado da cama que eu pego desse, joga fora. Pega no colchão, joga fora. Pega na mesa, joga fora. Esse cara está achando que é o quê aqui? Não dá para ser educado com o inimigo. Não dá para falar assim, então talvez a gente se vê um dia. Não. É tchau e acabou. Não tem como ser educado quando a sua salvação está em jogo. Quando o seu templo está tomado. Se o templo está tomado, medidas drásticas têm que acontecer, irmão. Medidas drásticas têm que acontecer. Você está entendendo? Jesus é um gentleman, um cavalheiro. Jesus é de uma educação que, quando vieram com a mulher, pegando adultério, ele falou assim, uma mulher em grego, moça, onde estão os seus acusadores? Pelo amor de Deus, é uma educação, é um carinho, é um tratamento. Mas agora, quando ele percebe que o templo está sendo ameaçado, meu filho, ele vira a mesa. Ele vira a mesa. Não fez isso? Não foi isso que ele fez lá em João 2? Ele vira a mesa. Não tem como ser educado quando a sua salvação está em jogo. Você tem que virar a mesa. Tobias viu que ia perder para a restauração de tudo ia acontecer. Ele viu que não tinha mais jeito, ele viu que não adiantava criticar, ele viu que não adiantava difamar, viu que não adiantava atrapalhar, mudou a estratégia. Se aparentou com o sacerdote, que era quem presidia o negócio, e aos poucos foi entrando, entrou. E agora está confortavelmente no templo. Agora não precisa nem se opor, porque ele já está lá dentro. Até quando a gente vai andar com o opositor dentro do templo? E esperando louvor. Esperando sentir. Esperando receber. Esperando que 2018 tudo vai ser diferente quando você está igual. Filha, é hora de colocar para fora aquele que é inimigo de Deus. Irmão, é hora de expulsar. Sem educação, seja grosso, seja mal educado, mas é hora de pôr para fora aquele que atrapalha a comunhão com o Senhor no seu templo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.